Olá, povo de Deus, a paz de Cristo, amor de Maria a todos, aqui é o Felipe. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube e também no canal Ser Católico Notícia. Esse vídeo também vai ser postado. Bem, hoje, nesse vídeo eu quero responder uma afirmação de um desigrejado referente à origem, à data de origem da Igreja Católica. Primeiro, para quem não sabe, o desigrejado é um cara que acha que ele sozinho com uma Bíblia é uma igreja. É uma pessoa que se diz cristão, diz que segue Jesus Cristo, né? Mas não frequenta nenhuma igreja, nenhuma denominação, porque ele acha que ele sozinho com uma Bíblia já basta, ele sozinho com uma Bíblia é uma igreja. Então isso é um desigrejado. Então, é o seguinte, ontem, no dia anterior, o dia que eu estou postando esse vídeo, me mandaram no grupo de WhatsApp que eu participo, né, um vídeo de um desigrejado falando da data de fundação de algumas igrejas, e ele inclui ali a Igreja Católica e diz que a Igreja Católica foi fundada no ano de 317. Então, aqui eu vou confrontar a afirmação dele com o que dizem as fontes patrísticas. Então, vamos começar. Primeiro, eu vou mostrar aqui o vídeo do cidadão, né? Aqui. Vamos ver o que ele afirmou, né? A Igreja Católica, fundada em 317. A Igreja Luterana, em 1517. Presbiteriana, em 1560. A Igreja Batista, em 1612. O Movimento Pentecostal, Pentecostalismo, em 1906. A CCB, Congregação Cristã no Brasil, em 1910. E a AD, Assembleia de Deus, em 1911. Olha só, a gente sabe que tem gente boa de Deus em todo lugar, mas também tem gente fanática, tá? Fãs de carteirinhas de suas denominações. Gente que acredita que aquele espaço em que ela frequente tenha alguma coisa a ver com Jesus e com a salvação. E não tem. Olha só, Jesus não fundou nenhuma dessas igrejas aqui, tá? Igreja é modo de falar, porque eu sempre estou falando aqui que igreja somos nós, né? Jesus não fundou nenhuma dessas denominações, tá? Todas elas têm uma mente humana por trás, idealizando, organizando, tá? E todas elas contêm as suas sistematizações. O problema do sistema religioso é que eles querem vincular o local a Cristo. E, meu irmão, não tem como. E é totalmente possível que alguém siga a Cristo sem frequentar nenhuma delas. É perfeitamente possível. Agora, isso eles não dizem, procuram não dizer, né? Porque querem estar. Vamos lá, a Igreja Católica. Então esse aqui é o vídeo do cidadão, né? Antes de entrar nas fontes patrísticas, eu vou mostrar aqui um vídeo de um historiador agnóstico contrariando o que ele afirmou sobre a data de origem da Igreja Católica. Historiador agnóstico. Então, ou seja, o primeiro é a autoridade no assunto, história. Segundo, o cara não é nem cristão, então não é católico, alguém que, acima de qualquer suspeita para falar desse assunto, alguém que não tem nenhum motivo para mentir em favor da Igreja Católica. Então, historiador agnóstico. Ele tem um canal no YouTube, é muito conhecido, que é o professor Jonathan Metz. Né? Aqui, professor Jonathan Metz. É um vídeo que ele tem no canal dele sobre a origem da Igreja Católica. E veja o que ele afirma. Contradizendo totalmente a afirmação do cidadão. Um historiador profissional agnóstico. Vamos lá. Atualmente é bastante comum encontrarmos muitas pessoas que acreditam que a Igreja Católica foi fundada ou então se originou a partir do quarto século, seja com Constantino, a partir do Concílio de Nicéia, do ano de 325, ou ainda nas décadas finais do quarto século com o imperador Teodósio, mas especificamente a partir do Édito de Tessalônica, que foi responsável, então, por fazer com que o cristianismo se tornasse, a partir deste momento, a religião oficial do Império Romano. No entanto, ambas estas ideias de dizer de que o catolicismo surgiu no quarto século, elas simplesmente não têm nenhum respaldo nas evidências históricas. Para nós compreendermos a história do catolicismo e as origens da Igreja Católica, nós temos de ainda voltar muitos e muitos anos antes de Constantino. Nós temos de voltar mais de 200 anos antes, ainda no início do período pós-apostólico da Igreja, mais especificamente com um dos escritores mais proeminentes da Igreja nessa época, que foi Inácio de Antioquia. Então, como a gente viu aqui, o historiador agnóstico, ele afirma que essa ideia de que a Igreja Católica, o catolicismo teria surgido no quarto século, como o cidadão afirma, que não o cidadão, o desigrejado até colocou uma data, diz que foi no ano 317, o historiador agnóstico afirma que não tem respaldo nenhum nas evidências históricas. Não existe nenhuma evidência histórica que corrobore isso. Então,
É uma história do agnóstico dizendo que o cidadão lá mentiu. O que o cidadão falou está equivocado. Não tem respaldo nas evidências históricas. Na verdade, como o historiador fala aqui, a origem da Igreja Católica remonta a mais de 200 anos antes daquela data. Mais de 200 anos antes do século IV, antes de Constantino. Não é? Ele chega a citar que remonta já na era pós-apostólica, tanto na Antioquia. Claro que o cidadão, esse historiador agnóstico, ele não vai atribuir uma origem divina à Igreja Católica, mas ele admite que vem desde o século I. Surgiu no século I, entendeu? Ele vai admitir. Eu não vou mostrar o vídeo todo, porque o vídeo do professor Jonathan Metz aqui é muito grande, né? Mas eu vou deixar o link na descrição, se você quiser assistir o vídeo inteiro. Mas enfim. Mas ele admite que a origem da Igreja Católica remonta a mais de 2 séculos antes de Constantino. Antes da data que o cidadão lá, o desigrejado, colocou, né? Então, vamos então para o material que eu preparei para a gente refutar nas fontes patrísticas. Agora sim, vamos confrontar com a patrística, né? Quando a Igreja Católica foi fundada, vamos confrontar o que o desigrejado afirmou com a patrística, né? Então vamos lá. Então, primeiro, a Igreja já é católica muito antes de 317. Então, Santo Inácio de Antioquia, Santo Inácio de Antioquia, que nasceu em 35 e morreu em 107 d.C., ele que conheceu os apóstolos, foi discípulo de São João. Lá no ano que ele morreu, lá pelo ano 107 d.C., início do segundo século. Estamos falando de 210 anos antes da data que o cidadão, que o desigrejado lá colocou. Veja o que ele afirmou. Onde aparece o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Esse aqui é o documento mais antigo que a gente conhece que usa a expressão Igreja Católica. É do ano 107. Depois, o fragmento de Moratória, por volta de 150 d.C. Corre também uma carta aos Laodicenses e outros alexandrinos, atribuídas falsamente a Paulo. Falsamente está entre colchetes porque, na verdade, é um acréscimo do tradutor. Isso não existe no original, né? Mas que servem para favorecer a heresia de Marcião e muitos outros escritos que não podem ser recebidos pela Igreja Católica porque não convém misturar o fel com o mel. Então o texto aqui diz que a Igreja Católica rejeitou escritos que eram atribuídos a São Paulo, né? Então, aqui já coloca a Igreja no papel de uma instituição que analisou e analisava os escritos que corriam, determinou que escritos que eram atribuídos a São Paulo não deveriam estar no cano bíblico. Entendeu? Ou seja, então, aqui não é a Igreja Católica que fala que com certeza não é a Igreja, somos nós, como o cidadão colocou. Não, é uma instituição que examinou os escritos atribuídos a São Paulo e esses escritos citados aqui diz que não são inspirados. O martírio de São Policarpo de Esmirna, do ano 155 d.C. Na introdução diz assim: a Igreja de Deus que vive como estrangeira em Esmirna, para a Igreja de Deus que vive como estrangeira em Filomélio, e para todas as comunidades da Santa Igreja Católica que vivem como estrangeira em todos os lugares. A Santa Igreja Católica. Então, desde o século II, a Igreja já é chamada de católica. Então já se fala em Igreja Católica muito antes daquela data que o cidadão colocou lá. Ah, mas lógico, a pessoa pode dizer, não, mas a Igreja era católica, mas não romana, não era Igreja Católica romana. Não tinha saído Roma, é mesmo. Então vamos às fontes patrísticas. A Igreja já era romana também muito antes de 317. Primeira prova patrística que a Igreja era romana. São Clemente em Roma aos Coríntios. São Clemente nasceu no ano 35 e morreu em 97 d.C. Ele foi o quarto Papa. Foi Papa entre 88 e 97. E no fim da vida dele, por volta de 96 d.C., ele escreveu uma carta aos Coríntios, né? Que é um testemunho da primazia romana, porque ele escreveu o seguinte: primeira carta de Clemente aos Coríntios, mesmo porque tem uma segunda carta aos Coríntios que é atribuída a ele, né? Na saudação, ele coloca assim: a Igreja de Deus que vive como estrangeiro em Roma, para a Igreja de Deus que vive como estrangeiro em Corinto. Aí lá no capítulo 57, ele coloca assim: vós que lançastes os fundamentos da revolta, submetei-vos aos presbíteros e deixai-vos corrigir com arrependimento. Dobrando os joelhos de vosso coração, aprendei a submeter-vos, depondo a soberba e a orgulhosa arrogância da vossa língua. É melhor para vós encontrados pequenos dentro do rebanho de Cristo, do que ter aparência de grandeza e ser rejeitado de sua esperança. Esse aqui é o capítulo 57, nos versículos 1 e 2. No capítulo 59, versículo 1, ele diz assim: se alguns desobedecem ao que nós lhes dissemos da parte de Deus, saibam eles que estão correndo em falta e não grandes perigos. Esse aqui é um texto do século I, onde o bispo de Roma manda uma carta para a comunidade de Corinto. Primeiro, dando ordens, mandando eles se submeter aos presbíteros para receber a correção das faltas deles. Ou seja, submissão à hierarquia da igreja. E aqui já tem também o testemunho do sacramento da penitência, porque se eles vão ter que submeter o presbítero para receber a correção, nisso está pressuposto que eles vão ter que confessar, né, as faltas aos presbíteros. As faltas das quais eles vão ter que receber correção.
Porque como é que os presbíteros vão corrigir as faltas se eles não souberem quais são essas faltas? Quais são esses erros? Né? Então, nessa ordem de submeter os presbíteros para receber correção deles, está pressuposto que eles vão ter que confessar suas faltas, os presbíteros, os sacerdotes. Então, esse aqui também é o testemunho do sacramento da penitência. Então, é o bispo de Roma mandando os cristãos de Corinto se submeterem aos presbíteros, para receberem deles correção, submissão à hierarquia da igreja. O mesmo bispo de Roma, nessa mesma carta, ainda ameaça os cristãos de Corinto, dizendo que se eles não obedecerem o que ele está mandando, eles vão incorrer em falta e não poucos perigos. Quer dizer, vão estar cometendo pecado se desobedecerem o que ele está mandando nessa carta. E o São Clemente ainda diz que está dizendo da parte de Deus, ou seja, ele atribui infalibilidade ao que está falando. Então, testemunho também lá do primeiro século da infalibilidade papal. Ele atribui infalibilidade e ainda se coloca como porta-voz de Deus. Então é o bispo de Roma se colocando como porta-voz de Deus, dando ordens à comunidade de Corinto, ameaçando a comunidade de Corinto. Cara, essa atitude não faria sentido algum se não houvesse já uma primazia de Roma sobre as outras comunidades. Se o bispo de Roma não tivesse primazia sobre as outras comunidades. Né? Se o bispo de Roma está se dirigindo à comunidade de Corinto, dando ordens e ameaçando, se colocando como porta-voz de Deus para ordenar e ameaçar aquela comunidade, isso mostra que o bispo de Roma tinha autoridade sobre a comunidade de Corinto. Corinto fazia parte da jurisdição do bispo de Roma. Então, aqui já vê o testemunho de uma igreja hierárquica, né? Que tem um chefe que governa toda a igreja. Inclusive, esse chefe manda eles submeter os presbíteros de lá. Então, tem uma hierarquia. Já vê aqui que a igreja, que no primeiro século, é uma igreja com uma hierarquia. Não é? Cuja chefia, cuja liderança está em Roma. Né? Cuja sé está em Roma. Então é uma igreja católica romana. Depois Santo Inácio de Antioquia, que eu já citei aqui na carta aos Romanos, na saudação. Inácio aos Romanos, na saudação. Volta do ano 107 depois de Cristo, o que ele escreveu. Inácio também chamado Teófilo, a igreja que recebeu a misericórdia por meio da magnificência do Pai Altíssimo e de Jesus Cristo, seu Filho único, a igreja amada, iluminada pela bondade daquele que quis todas as coisas que existem. Segundo a fé e o amor dela por Jesus Cristo, nosso Deus. A igreja que preside na região dos romanos, digna de Deus, digna de honra, digna de ser chamada feliz, digna de louvor, digna de sucesso, digna de pureza, que preside ao amor, que porta a lei de Cristo, que porta o nome do Pai. E eu saúdo em nome de Jesus Cristo, Filho do Pai. Aqueles que física e espiritualmente estão unidos a todos os seus mandamentos, os mandamentos de quem? Da igreja de Roma, inabalavelmente repletos da graça de Deus, purificados de toda coloração estranha. Eles desejam alegria pura em Jesus Cristo, nosso Deus. Ou seja, ele se dirige aos cristãos de Roma e diz: aqueles que física e espiritualmente estão unidos aos mandamentos de Deus, que ele ensina por meio da igreja, cuja sede é em Roma, né? Mas veja que ele fala: a igreja que preside na região dos romanos. Ou seja, a igreja de Deus que exerce o governo de Roma. A igreja que governa o povo cristão de Roma, né? Ele tece uma série de elogios que ele só vai falar para Roma: digna de Deus, digna de honra, digna de ser chamada feliz, digna de louvor, digna de sucesso, digna de pureza, que preside ao amor. Ele só fala isso para Roma. E ele ainda diz assim: que porta a lei de Cristo, que porta o nome do Pai. Também só fala para Roma. Mas será que as outras comunidades não portam a lei de Cristo, o nome do Pai? É claro que portam. Mas por que ele só fala isso para Roma? Porque Roma é a sede da igreja. Porque se Roma porta a lei de Cristo e porta o nome do Pai, todo o resto da igreja que é submissa a Roma também porta a lei de Cristo em nome do Pai. Quer dizer, então isso aqui já mostra o caráter todo especial da Sé romana. Terceira prova: São Policarpo de Esmirna e Papa Aniceto. São Policarpo foi discípulo de São João. Ele viveu entre os anos 69 e 155 d.C. Aniceto viveu entre 92 e 166. Foi Papa ali entre 154 e 166. Então, por volta ali de 154, 155, no fim da sua vida, São Policarpo foi para Roma para falar com o Papa Aniceto para resolver a questão da data da Páscoa. O primeiro testemunho que a gente tem disso está na obra de Santo Irineu de Lyon contra as heresias, que ele escreveu por volta do ano 180 d.C. Santo Irineu escreveu o seguinte: podemos ainda lembrar Policarpo, que não somente foi discípulo dos apóstolos e viveu familiarmente com muitos dos que tinham visto o Senhor, mas que pelos próprios apóstolos foi estabelecido bispo na Ásia, na igreja de Esmirna. É ele que no pontificado de Aniceto, quando esteve em Roma, conseguiu reconduzir muitos desses hereges de que falamos ao seio da igreja de Deus, proclamando que não tinha recebido dos apóstolos senão uma só e única verdade, aquela mesma que era transmitida pela graça. Então, isso aqui está no Contra as Heresias, livro 3, capítulo 3, verso 4.
São Policarpo foi a Roma para encontrar com o Papa Aniceto. São Irineu que não especificou para quê, mas Eusébio Cesareia, na História Eclesiástica, livro 4, capítulo 14, versículo 1, ele especifica. Nessa época, Aniceto governava a igreja de Roma. Policarpo, ainda em vida, veio a Roma a fim de tratar com Aniceto de certa questão relativa ao dia de Páscoa, segundo Irineu. Então, São Policarpo ele foi a Roma, no fim da sua vida, para tratar da data da Páscoa. Porque naquela época já tinha uma divergência, né? Havia comunidades que celebravam a Páscoa no domingo, como até hoje a igreja faz, e outras que celebravam no dia 14 de Nissan, no mesmo dia que os judeus celebram a Páscoa judaica. Então havia uma divergência. Né? E São Policarpo foi até Roma para resolver essa questão com o Papa. Vê como essa atitude dele mostra que ele reconhecia a primazia do bispo de Roma. Né? Porque, veja, ele foi no final da sua vida, lá por volta do ano 154. Ele já é idoso. São Policarpo nasceu em 69, já estava com seus 85 anos. Ele viajou de Esmirna, que é uma cidade que ficava na atual Turquia, na parte asiática da atual Turquia. Ele viajou de lá até Roma, na Península Itálica, na Europa. Uma viagem cansativa. Naquela época não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha meio de transporte de hoje. Naquela época era uma viagem que tinha que fazer a pé, ou no lombo de animal, ou então de navio, mas era uma viagem cansativa, que levava meses. Cansativa. E ele fez essa viagem até Roma para resolver a questão da data da Páscoa com o bispo de Roma. Ora, se o bispo de Roma não tinha primazia sobre todas as outras igrejas, porque ele se deu esse trabalho de ir até Roma para resolver com ele a questão da data da Páscoa. Ainda mais sendo um homem já de idade. Certamente não tinha muitas condições físicas de fazer uma viagem dessa. Mas ele fez. Então, testemunho da primazia romana. Santo Irineu de Leão contra os gnósticos. Ainda Santo Irineu de Leão no Contra as Heresias, livro 3, capítulo 3, verso 2, escrito por volta de 180 d.C., ele escreveu o seguinte: mas visto que seria coisa bastante longa elencar numa obra como esta, as sucessões de todas as igrejas, limitarmos-emos a maior e mais antiga conhecida por todos, a igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo, indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, que chegou a nós pelas sucessões dos bispos, refutaremos todos que de alguma forma, quer por infatuação ou vanglória, quer por cegueira ou por doutrina errada, se reúnem, prescindindo de qualquer legitimidade. Com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela. Ela quem? A igreja de Roma. Por causa de sua origem mais excelente, toda a igreja foi aos fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada de maneira especial a tradição que deriva dos apóstolos. Então, Santo Irineu está dizendo que toda igreja, os fiéis de todos os lugares, tem que estar de acordo com a igreja de Roma, porque a igreja de Roma conserva a tradição que veio dos apóstolos. É um testemunho claro da primazia romana. Já no século II, a igreja era romana. Quinta prova, Papa São Vito I e a data da Páscoa. Eusébio Cesareia, entre os anos 265 e 339 depois disso que ele viveu, ele escreveu na História Eclesiástica, livro 5, capítulo 24, né, verso 1, depois 9 a 11, ele escreveu o seguinte: os bispos da Ásia, contudo, sob a direção de Polícrito, insistiam em afirmar que se devia conservar o antigo e primitivo costume que lhes era transmitido, que é, se não me engano, é de celebrar a Páscoa no 14 de Nissan, mesmo dia que os judeus celebram. Diante disso, o chefe da igreja de Roma, Vitor, bispo de Roma, resolveu afastar da unidade comum globalmente as comunidades de toda a Ásia e, simultaneamente, as igrejas vizinhas como sendo heterodoxas. Publicou tal decisão por carta e proclamou que todos os irmãos dessas regiões, sem exceção, achavam-se fora da unidade da igreja. Mas isso não aprove a todos os bispos. Eles aconselharam, ao contrário, solicitude pela paz, união com o próximo, caridade, conserva-se ainda suas palavras. Opuseram-se a Victor de modo muito incisivo, entre eles achava-se também Irineu, que escreveu em nome dos irmãos que ele dirigia na Gália. Em primeiro lugar, declara que somente no domingo se deve celebrar o mistério da ressurreição do Senhor. Depois exorta delicadamente Vitor a não apartar da comunhão igrejas de Deus inteiras que conservam a tradição de antigo uso. Então aqui é a situação seguinte. São Vitor foi papa na última década do século II, ali entre 190 e 200 mais ou menos. Naquela época estava tendo ainda essa divergência na data da Páscoa, e o Papa Vitor, né, ele resolveu excomungar da igreja, né, aqueles que queriam conservar o costume de celebrar a Páscoa no dia 14 de Nissan e determinar que só podia celebrar no domingo. Só que essa atitude não agradou algumas pessoas que não concordaram, questionaram o Papa. Isso, né, o protestante pode chegar e falar: não, tá vendo? Eles se opuseram ao Papa, então uma prova que não reconhecia o primado do bispo de Roma. Calma. Opuseram-se. Mas por que se opuseram? O que foi questionado? Eles questionaram a prudência do ato. Observe que aqui diz, né, que Santo Irineu exorta delicadamente Vitor a não apartar da comunhão a igreja de Deus inteira,
que conserva a tradição de antigo uso. Ou seja, ele foi exortado a não excomungar igrejas que estavam conservando um costume antigo. Simplesmente por não concordar. Quer dizer, está dizendo que não foi prudente da parte deles excomungar essas igrejas. Eu não coloquei o capítulo inteiro, mas se você pegar o capítulo inteiro, esse capítulo inteiro da Obilê, Eusébio Cesareia vai citar as cartas que foram mandadas ao bispo de Roma, São Vítor, Papa São Vítor, sobre questionando essa atitude dele. Em nenhum momento ninguém questiona a autoridade dele para excomungar. Isso não foi questionado. O único questionamento que foi feito é quanto à prudência do ato. Se foi uma decisão prudente da parte deles excomungar as comunidades da Ásia. Ele excomungou. Ninguém questionou se o ato foi válido ou não. Questionaram se foi prudente ou não. Não é? O que foi exortado, o que exortaram ele é que ele não era prudente, que ele não deveria simplesmente excomungar igrejas que celebravam o costume muito antigo. Ou seja, não deveria excomungar essas igrejas porque elas mantinham um costume que era muito antigo. Ou seja, a decisão do Papa não foi prudente. É isso que questionavam. É isso que estava dizendo. Não foi uma decisão prudente. Ninguém questionou se ele tinha autoridade ou não. Ninguém falou que ele não tinha autoridade para fazer isso. Todo mundo aceitou o ato como válido. Agora, não concordaram como sendo uma atitude prudente, uma decisão prudente, mas concordaram que era uma decisão válida. Então, é um testemunho, sim, em favor da primazia do bispo de Roma, porque ninguém questionou a validade do ato. Ninguém questionou se o Papa tinha autoridade. Se São Vítor, bispo de Roma, tinha autoridade para tomar essa decisão. Né? 6. Tertuliano, prescrição contra os hereges. No capítulo 36, ele escreve o seguinte. Eu não vou ler o texto todo, mas se quiser pausa, eu vou ler. Escreve o seguinte. Como podes cruzar para a Ásia, obtens Éfeso, visto que além disso estás perto da Itália. Tens Roma, de onde vem até em nossas próprias mãos a própria autoridade dos próprios apóstolos. Aqui é Tertuliano falando que de Roma vinha a autoridade dos próprios apóstolos. De Roma vinha a autoridade. São Cipriano, na carta 54, no versículo 14, escreveu o seguinte. Escreveu por volta de 250 depois de Cristo. Tertuliano escreveu aqui por volta de 200. Depois, São Cipriano escreve por volta de 250 e escreve o seguinte. Depois de tais coisas, além disso, eles, os hereges, ainda ousam um falso bispo tendo sido nomeado para eles por hereges. Zarpar leva cartas de pessoas cismáticas e profanas ao trono de Pedro e a principal igreja, de onde a unidade sacerdotal toma sua fonte. E não considerar que estes eram os romanos cuja fé foi elogiada na pregação do apóstolo, a quem a incredulidade não poderia ter acesso. Então ele diz que hereges levavam cartas pessoas cismáticas profanas ao trono de Pedro e a principal igreja, que é a igreja de Roma. Ele chama a igreja de Roma de igreja principal, a igreja onde estava o trono de Pedro. Por que a igreja principal? Porque era a sede da igreja. Ele ainda diz que esses eram os romanos cuja fé foi elogiada na pregação do apóstolo, a quem a incredulidade não poderia ter acesso. Roma é a igreja que não poderia errar na fé, não poderia cair na incredulidade. Então ele reconhece claramente aqui a primazia do bispo de Roma. Isso aqui é um escrito do ano 250. Então a patrística nos mostra claramente a igreja já era católica e romana muito antes do ano 317 depois de Cristo. Já vê testemunhos da primazia da Sé romana desde o século I. Eu mostrei no texto de São Clemente de Roma. O título Igreja Católica já era usado desde o ano 107 depois de Cristo. Então, a Igreja Católica vem desde a era apostólica, não é? Então, ou essa igreja é de fato a igreja que Jesus deixou, essa igreja com sede em Roma, existe desde que a gente vê o testemunho desde o século I, ou a igreja que Jesus deixou, ou a igreja se corrompeu ainda no século I, ainda na época apostólica. Como a segunda hipótese não faz sentido, porque Jesus prometeu que as portas do inferno jamais iam prevalecer, então essa igreja com sede em Roma é a igreja que Jesus deixou. Então pode ser a igreja que Jesus deixou. Além disso, o cara falou no vídeo que é perfeitamente possível a pessoa seguir a Cristo, ser de Cristo, seguir a Cristo, sem frequentar nenhuma igreja. Sem frequentar a igreja católica, sem frequentar nenhuma denominação protestante. Mas será mesmo? Será que esse era o pensamento dos primeiros cristãos? Eu vou mostrar aqui dois textos do primeiro século, dois testemunhos. Primeiro, Santo Inácio de Antioquia, que, como já disse, ele escreveu por volta do ano 107 depois de Cristo, que ele escreveu suas cartas. E na carta aos Filadelfienses, ele escreve o seguinte. Inácio aos Filadelfienses, capítulo 3, nos versos 2 e 3. Aqueles que arrependendo-se e vierem para a unidade da igreja serão também de Deus, para que sejam vivos segundo Jesus Cristo. Não vos enganeis, meus irmãos. Se alguém segue cismático, não herdará o reino de Deus. Se alguém caminha em conhecimentos estranhos, a gente não participa da paixão. Então ele coloca de maneira clara. Aqueles que vêm para a unidade da igreja são também de Deus, ou seja, para que sejam vivos segundo Jesus Cristo. Quem vem para a unidade da igreja, que se arrepende, se une à igreja, está unido a Cristo. Segue a Jesus Cristo. E ele ainda diz, aquele que segue cismático, ou seja, aquele que está separado da igreja, não é do reino de Deus. E o que a igreja para Santo Inácio de Antioquia?
Inácio Australianos, mesmo Santo Inácio, na carta aos Australianos, vou ler capítulo 3, verso 1. Ele escreve o seguinte: da mesma forma, todos respeitem os diáconos como a Jesus Cristo e também ao bispo, que é a imagem do Pai, e os presbíteros como a Assembleia dos Apóstolos. Sem eles não se pode falar de igreja. Respeitem os diáconos, bispos e presbíteros, e ele diz: sem eles não se pode falar de igreja. Sem a hierarquia. Santo Inácio diz que tem que respeitar a hierarquia da igreja, ou seja, tem que ser submisso a essa hierarquia. E ele diz que sem essa hierarquia, sem diácono, sem padre, sem bispo, não se pode falar de igreja. Então, claramente, a ideia de igreja que Santo Inácio tem aqui não é meramente, não é igreja somos nós, igreja somos nós, não é eu sozinho com uma Bíblia e uma igreja. Não, a igreja o entendimento de igreja que Santo Inácio tem é uma instituição com uma hierarquia. E ele fala que para você estar unido a Cristo, você tem que estar unido a essa instituição. Aquele que vem para a unidade da igreja é de Cristo. Quem é cismático não é de Cristo, não é do reino de Deus. E se essa igreja é uma instituição com uma hierarquia, então estar na unidade da igreja para Santo Inácio de Antioquia é estar unido à hierarquia da igreja. Submissão à hierarquia da igreja. Tem que estar submisso à hierarquia da igreja. São Cipriano de Cartago, por volta do ano 250, vai falar a mesma coisa. Na sua obra sobre a unidade da Igreja Católica, no capítulo 4, ele escreve o seguinte: julga conservar a fé, quem não conserva essa unidade recomendada por Paulo, confia estar na igreja, quem abandona a cátedra de Pedro sobre a qual está fundada a igreja. São Cipriano, ele se questiona como é que pode confiar estar na igreja quem abandona a cátedra de Pedro. Então, para São Cipriano, para você estar unido à igreja, você precisa estar em comunhão com a cátedra de Pedro. Quem não está em comunhão com a cátedra de Pedro não está em comunhão com a igreja. Então, também São Cipriano tinha esse mesmo pensamento. Para estar unido à igreja, e consequentemente para estar unido a Cristo, você tem que estar unido à hierarquia da igreja. Tem que estar submisso a uma hierarquia, que é chefiada pelo bispo de Roma, que é o sucessor de São Pedro. Tem que estar submisso à cátedra de São Pedro. Então, claramente, não existia no primeiro século esse entendimento que o cara falou, que você pode ser de Cristo sem frequentar nenhuma igreja. Sem fazer parte de nenhuma instituição eclesiástica. Não. Porque o entendimento de igreja que se tinha no primeiro século é uma instituição com hierarquia, uma hierarquia eclesiástica. E para ser de Cristo, seguir a Cristo, você tem que estar submisso a essa instituição. Se você não está submisso a essa instituição, a essa hierarquia, você não faz parte da igreja. Se não faz parte da igreja, você não está unido a Cristo. Não é? Então, a gente vê claramente, a igreja era católica antes do ano 317. Antes do ano 317 já se tinha esse entendimento de igreja como uma instituição. Bem diferente do que o Estadão falou. Igreja sendo instituição hierárquica. Né? Então, já existia esse entendimento de igreja como instituição hierárquica. Então já vê claramente que aquilo que o Estadão falou, que a igreja católica foi fundada em 317, não se sustenta, não procede. Né? É mentira. A gente vê aqui, pelos testemunhos, que já a igreja era católica romana desde o século I. E se era desde o século I, então essa igreja católica romana, ou ela é a igreja que Jesus fundou, né? É a igreja que Jesus deixou os apóstolos, ou a igreja se corrompeu e ainda não era apostólica, porque já viu o testemunho desde o século I. Como a igreja não pode ter se corrompido, não era apostólica em nenhum momento algum, porque Jesus prometeu que sempre estaria com a igreja, prometeu que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela. Então, essa igreja católica romana, com primazia do bispo de Roma, que existe desde o século I, como eu mostrei aqui, só pode ser igreja de Cristo. Então é isso. Se você gostou, quiser mais conteúdo católico, além do que eu ponho no meu canal no YouTube, vai na aba de canais recomendados do meu canal. Tem uma lista de vários canais que eu gosto, que eu indico, que eu recomendo. Tá aqui as indicações. Você verá, se clica, verá, se gostar, se inscreve. Se não gostar, não se inscreve. Mas tá aqui as indicações. Então é isso. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Deixa o like no Nossa Católica. Se inscreve na Nossa Católica também, se não for inscrito. Ative o sininho das notificações se não for inscrito. Aqui no MS Católica e Nossa Católica. Compartilhe esse vídeo. Né? E é isso. Me segue no Instagram, se ainda não me segue, @MS Católica. Vou deixar o link na descrição. E é isso. Fico por aqui. Paz bem a todos. Salve Maria Santíssima. Viva Cristo Rei. Até a próxima e tchau.